Uma vez batizado, e aí nós vamos tirar à parte o fato de, dependendo de como a igreja encara essa situação, dependendo da doutrina de cada comunidade, talvez a pessoa seja inserida antes da igreja, muito antes de ser batizada, dependendo de cada congregação. Mas, via de regra, a introdução realmente, a inserção na vida comunitária, ela acontece quando nós somos batizados. Aí nós entramos diretamente na vida da igreja. Aí é o passo inicial, que deveria acontecer muito no princípio da nossa fé. Muitas vezes até acontece da gente participar antes de ser batizado, mas via de regra deveria acontecer porque o batismo deveria ser bem no princípio. Eu acho que eu já até citei que os batistas, em geral, eles têm as pias batismais ou as piscinas, os tanques batismais, eles têm próximo ao altar para já batizarem, então novas pessoas começam suas caminhadas. Então, o quarto ponto é a inserção na comunidade cristã, que é 1 Coríntios 12:13 que embasa, né, que é a questão de não ser apenas o simbolismo de Cristo, mas também ser essa inserção do crente em uma comunidade de fé. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que judeus, que gregos, que servos, que livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, pois todos que é todos é a igreja. Aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, todos nós que fazemos parte da igreja, nós fomos batizados, ou seja, nós tivemos a mesma experiência, nós tivemos os mesmos acontecimentos na fé, e por isso nós formamos o mesmo corpo e temos bebido de um Espírito, ou seja, nós temos compartilhado as mesmas coisas. Então, nós como igreja, nós temos compartilhado as mesmas esperanças, e precisamos compartilhar as mesmas coisas, os mesmos desejos, que é essa inserção. Uma vez que a gente experimenta das mesmas experiências, que aí, mais precisamente nesse caso, o batismo, nós passamos agora a precisar compartilhar as mesmas aspirações, os mesmos sonhos, os mesmos desejos, o mesmo dia a dia da igreja. Então, quando nós somos batizados, nós somos chamados a viver essa experiência. Uma vez que a gente viu quais são esses significados do batismo na nossa vida cristã, nós vamos adentrar agora aos tipos de batismo. E aí eu já quero chamar a sua atenção que nós vamos fazer juízo de valor se é certo ou se é errado o batismo, amém? A gente vai fazer juízo de valor se esse batismo é o adequado ou é o inadequado. Nós vamos agora passar por esse batismo, que você saiba como são os batismos, quais são os tipos que tem, desde lá do princípio, desde João Batista até os dias atuais. O batismo é uma morte para o velho homem, de uma velha vida, para uma nova vida. E o batismo é a inserção do crente, a inserção do cristão na sua comunidade de fé. Então, pegando esses pontos, nós vamos ver que cada batismo, tipo de batismo, ele tinha esses três objetivos, independente da forma como ele é feito. Então, o primeiro batismo que a gente vai falar é sobre o batismo de imersão. Ou seja, o batismo onde você é imerso, você é colocado dentro d'água. Qualquer coisa que submerge, que vai para baixo da água, é um ato de imersão. Tendo como base, então, o batismo de imersão é a forma mais literal. Batismo quer dizer imergir em água, batismo quer dizer colocar em água. Então, o batismo de imersão é o que nós temos de mais literal com relação ao batismo. Sendo que a gente vai pegar lá em Mateus, João Batista, e o João, ele foi Batista porque ele batizava, ele era o João que batizava. Quando nós vamos ver a formação dos nomes, a formação dos sobrenomes lá na antiguidade, e até hoje, dependendo de onde seja, nós ainda temos países hoje que os sobrenomes, eles não são como os nossos. Os sobrenomes são apenas uma extensão do nome
ou da identificação dos pais. Então nós tínhamos lá os judeus, que eles eram filhos de alguém. Então nós tínhamos João, filho de Zebedeu, não sei quem, aquela coisa, cada um filho de quem. E aí nós temos João, que é batista, por quê? Ele é batista porque ele batizava. Então a forma de diferenciar o João de outro João é aquele João que batiza. Então o batista é exatamente do fato dele batizar, dele imergir as pessoas no Rio Jordão. Então nós temos o Atos 8:38 como sendo a base fundamental da imersão. E vamos ver também Mateus, como eu falo então, e mandou para o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então nós temos aqui Atos 8:38, que é o batismo do eunuco, que eu me recordo que eu falei aqui na reunião pré-batismal, o porquê de que o batismo ele não pode ser negado por hipótese alguma, por doutrina nenhuma, porque ele é um ato contínuo a acreditar em Cristo. E aí quando o eunuco perguntou para Filipe o que precisava ser batizado, ele disse: nada, apenas que você creia, apenas que você queira ser batizado. E por isso eles foram batizados. E aí a Bíblia diz que eles desceram a água, ou seja, a imersão, eles desceram a água e eles saíram da água. Então, o batismo de imersão é o batismo de entrar na água e sair da água. E vamos ver Mateus 3,16, que é o batismo de Jesus, que diz: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água. Se ele subiu da água, porque ele desceu na água, e Jesus não foi feito de morar dentro da água, então ele subiu da água porque ele desceu na água. Então o batismo de imersão de Jesus. E eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O segundo tipo de batismo é o batismo por afusão ou derramamento. Certo? Então, afusão é exatamente isso, é derramar água, que é um batismo que talvez a gente só conheça, a maioria de nós, de ver na Igreja Católica. O padre pega lá aquela bichazinha e derrama água na cabeça do bebê. Então ali é um batismo por afusão. Diferente ou independente do fato de ser criança, a afusão é o tipo de batismo, não tem a ver com quem está sendo batizado, amém? O fato de ser, eu usei a Igreja Católica como exemplo, porque talvez seja o mais prático para a gente lembrar de ter visto isso. Alguns de nós fomos padrinhos, já vimos o batismo de alguém, porque o nosso a gente não lembra, né? Mas a gente já viu ele de muita gente. Então o batismo por afusão é aquele batismo que você derrama água sobre a cabeça, sobre o corpo. Que quem defende o batismo por afusão, o derramamento, ele consiste, ou ele se baseia, ele tenta colocar como princípio para isso, ou como fundamento para isso, Atos 8:36, que é 2 versículos antes do batismo do eunuco, que foi em água, que foi por imersão. Mas eles usam esse texto para dar uma justificação de que, indo eles caminhando, chegaram a certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito que se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então veja, esse texto é o texto que antecede o momento em que a Bíblia diz que Filipe e eunuco desceram as águas, foram batizados e saíram da água já batizados. Mas quem defende o batismo por afusão usa esse texto para dizer o seguinte: que tendo água e tendo alguém que quer ser batizado, eis aí a condicionante para se batizar. Independente se você vai mergulhar na água, se você vai jogar água, se vai derramar água na cabeça, o importante é que você realize o batismo, amém? Mais na frente nós vamos ver, durante todos os séculos, desde o século I até os dias de hoje, nós vamos ver o porquê desses batismos terem surgido, certo? Antes de a gente fazer qualquer juízo de valor sobre eles.